Capítulo 28. Domínio, moderação. Descrição. Quando esta varinha está totalmente carregada, pode instantaneamente fazer com que até 3 alvos entrem em um estado severo de tosse. Observações. Sob o estado de tosse, a concentração do alvo é reduzida em pelo menos 10 pontos. Se a unidade tosse estiver no meio de uma multidão, pode rapidamente causar uma pequena escala de contágio. A duração da tosse depende do nível e imunidade do alvo. Você não pode fazer com que unidades lendárias, mortos-vivos, seres construídos, etc., entrem no estado de tosse. Esta varinha pode ignorar feitiços de proteção abaixo do nível lendário. Existe uma probabilidade razoável de a tosse ser dissipada por um sacerdote avançado. Pequeno artefato. Na primeira leitura da descrição, Matthew sabia que este pergaminho de identificação avançada valeu cada centavo. Isso aqui é praticamente o pesadelo dos conjuradores. Ele acariciou a superfície lisa da varinha com deleite. A concentração é a propriedade mais crucial para os conjuradores. A falta de concentração pode resultar em falhas catastróficas nos feitiços, e as consequências dessas falhas são frequentemente terríveis. Imagine, um feiticeiro de alto nível prepara cuidadosamente suas defesas, entoando com entusiasmo um encantamento avançado que poderia virar a maré da batalha. De repente sua garganta coça, seus olhos reviram, ele tropeça, o encantamento fica preso e se transforma em uma tosse. Em seguida, enquanto sua concentração está sendo implacavelmente reduzida, ele ainda precisa enfrentar a temível retaliação mágica. Não são apenas os magos e bruxos que seriam afetados. Isso pode interromper a transformação de forma avançada dos druidas, as cantigas dos bardos e praticamente todos os truques dos xamãs. Indo mais a fundo, na batalha, é preciso executar movimentos precisos para manter os inimigos ameaçadores sob controle, e até mesmo os errantes podem ficar desanimados. Além dos resistentes guerreiros monges e espadachins que podem tossir enquanto atacam, outros serão afetados de maneiras diversas. Quanto aos sacerdotes, nestes tempos em que os deuses se foram, encontrar um sacerdote não é tarefa fácil. Não é de se admirar que o Império Antu seja tão obcecado, há mérito real na habilidade psíquica. Matthew segurou firmemente a vara psíquica em suas mãos, animado por um momento, mas depois franzindo a testa suavemente. Porque na próxima linha descritiva, há esta frase: método de carregamento da vara, desconhecido, conhecimento psíquico insuficiente. Mesmo um pergaminho de identificação avançada não pôde desvendar totalmente o mistério, indicando a raridade do conhecimento psíquico. No entanto, Matthew não estava preocupado. O pergaminho já havia apontado a direção para buscar informações. Agora ele só precisava reunir conhecimento sobre métodos de carregamento de itens psíquicos, e coisas do tipo. Parece que terei que dar um pulo na loja do Caldeirão em breve e de quebra, perguntar sobre o estado atual do grande mago rolante para o negligenciado Táligo. Pensando assim, Matthew guardou cuidadosamente a vara psíquica. Em seguida, como de costume, ele começou a revisar os acontecimentos da noite. Em situações de encontro repentino com um grande número de inimigos, abandonar esqueletos comuns não é um problema, mas em termos de controle posso fazer melhor. Minhas roupas estão manchadas de sangue, e voltar para que Peja lave-a significa ser repreendido por ela de novo. Isso não é digno. O efeito de proteção mágica do feitiço na epopeia da guarda é realmente impressionante. Os infectados de segunda ordem simplesmente não têm chance, provavelmente até podem resistir aos guardiões frenéticos de terceira ordem por várias vezes. Este livro ainda tem algumas páginas em branco, aparentemente dá para adicionar outros feitiços de proteção, mas esses feitiços costumam ser de uso único. Não sei quanto um mago especializado em proteção cobraria ao copiar feitiços de uso único. A existência do Império Antu prova que realmente vim para um mundo real com uma visão semelhante a um jogo. Itens psíquicos são poderosos, mas não devo ficar muito ganancioso. Devo primeiro cuidar do meu próprio negócio e quando tiver capacidade, aí sim explorar outras coisas. Sim, primeiro vou estabelecer uma meta pequena, expandir a floresta de carvalhos para cerca de 1.800 árvores antes do verão. A pena de escrever, manchada com tinta de minério, voava rapidamente sobre o papel de junco barato. Escrever um manuscrito de revisão tornou-se um pequeno hábito que Matthew adquiriu desde que atravessou. Inicialmente, ele apenas registrava as dificuldades de plantar árvores e alguns pontos de conhecimento importantes nessas folhas de junco. Mais tarde, ele também usava isso para expressar saudades de sua terra natal e registrar pensamentos reflexivos. De qualquer forma, ele usava caracteres chineses e sua caligrafia era tão desordenada que apenas ele próprio conseguia reconhecer.
Ele via isso como uma forma única de descompressão. Durante esse tempo, o cérebro de Matthew frequentemente oscilava entre um estado de total relaxamento e alta atividade, pulando entre esses extremos repetidamente. Corte, corte, corte. O som agradável da escrita ressoava. Matthew levantou a pena rapidamente para escrever a última parte. Quanto às palavras que disse antes de partir, parece que tocaram a Samantha. Ótimo, ela será o primeiro objeto de experimentação para eu explorar meu caminho único para a lenda. Talvez Eli também tenha potencial. No entanto, devo ser cauteloso para não prejudicá-los. Esses dois druidas, embora conservadores, são gentis e honestos. Imortalidade e natureza. Este é um dilema que Matthew tem contemplado desde que atravessou. Ele está ciente de que esses dois caminhos aparentemente distintos são as fontes de poder para o seu futuro. Com base na concepção deste continente, esses dois são quase totalmente opostos. As pessoas nem mesmo se incomodam em questionar por que são opostos, como se fosse uma lei natural. Matthew já perguntou sobre esse problema ao grande mago Roland. Depois de pensar profundamente por um tempo, Roland deu a Matthew uma resposta. Ele disse a Matthew que todos os conceitos que prevalecem atualmente no continente derivam da interpretação dos deuses da Era da Iluminação sobre o mundo e todas as coisas. Durante a era em que esses deuses surgiram e interferiram diretamente nos assuntos humanos com seu poder magnífico, eles, em um acordo silencioso e compromisso mútuo, formularam uma interpretação do mundo e dos conceitos para consolidar a autoridade absoluta em seus respectivos domínios. Isso é a visão de mundo herdada por muitas raças no continente. Essa visão de mundo persistiu por tanto tempo. Até mesmo centenas de anos após a partida dos deuses, ninguém estava disposto a quebrá-la. Para os magos, a magia é uma ferramenta de baixo nível, o domínio é uma ferramenta de nível médio, e o conceito é uma ferramenta de alto nível. Mas para os deuses do Palácio Celestial, o conceito é a própria vida deles. Vamos dar um exemplo. Na Era da Iluminação, se em algum dia todas as criaturas decidirem que o que se ergue à noite não é mais a lua, então no dia seguinte, todos os deuses relacionados à lua correm o risco de perecer. Claro, a situação é muito diferente após a ascensão do Palácio Celestial. Os deuses não têm mais o poder de interferir no mundo atual, os conceitos ainda são fontes de poder para eles, mas não são mais letais. Mais importante ainda, eles estão agora muito enfraquecidos. É por isso que podemos sentar aqui e discutir conceitos sem se preocupar com o humor dos deuses. Na verdade, eles são um grupo de coitados prestes a serem jogados no lixo, mas ainda teimosamente resistindo, destinados a não brilhar mais neste mundo. A seguir é a Era dos Conjuradores. Eu aprecio muito sua visão sobre natureza e imortalidade. Se um dia você embarcar no caminho da lenda, talvez realmente tenha chance de trilhar um caminho supremo sem precedentes. Estas são as palavras originais de Roland. Matthew ficou profundamente tocado depois de ouvir isso. Ele estava excitado porque o caminho anteriormente nebuloso estava começando a se tornar claro, e estava grato por ter encontrado Roland como um mentor tão cedo em sua jornada. Na perspectiva de Matthew, a tendência de desenvolver tanto a imortalidade quanto a natureza é inevitável. Se ele seguir as concepções tradicionais, esses dois inevitavelmente entrarão em conflito em seu ser. Ele até suspeita que a bagunça inicial do sistema seja uma manifestação desse conflito. Para resolver esse problema, ele precisará apresentar novos conceitos. E nesse novo sistema de conceitos, ele deve permitir que a imortalidade e a natureza coexistam harmoniosamente. Isso teoricamente é possível. Afinal, a dimensão de energia negativa que simboliza a origem dos não-mortos é inerente à natureza. Ela deveria ser considerada parte da natureza em um sentido amplo. Com o passar do tempo, a própria natureza terá o seu dia de desaparecimento. O universo se desfaz, retorna à morte, e a morte, por sua vez, é um domínio dos não-mortos. Ambos podem ser completamente inclusivos e interconvertíveis. Claro, falar sobre conceitos com a força atual de Matthew é um pouco prematuro. Pelo menos ele precisaria obter certa autoridade sobre a imortalidade e a natureza antes de proclamar novos conceitos ao mundo. Mas toda jornada de 1000 milhas começa com um simples passo. Convencer os druidas mais conservadores, mesmo que não se oponham aos próprios conceitos, é uma tentativa de Matthew enquanto se dedica à sua missão de plantio de árvores. Terminou a revisão. Matthew não guardou o monte de papel de grama que tinha escrito. Ele apenas descansou um pouco. Então, ele continuou a escrever de maneira fluente e expressiva. O próximo passo é sobre os planos futuros. Matthew gosta de fazer planejamentos regulares, listando uma por umas coisas que precisa fazer em seguida.
Primeiro, o plantio de árvores. Antes da chegada do verão, essa é a principal ocupação de Matthew. Nenhum projeto pode atrapalhar seu brilho nesse empreendimento florestal. Por isso, ele decidiu reduzir o tempo gasto explorando ninhos de insetos à noite. Afinal, quanto mais ele desce, mais perigoso fica, e ele precisa garantir que não haja nenhum peixe escapando nas camadas superiores antes de considerar a próxima camada. Ele acredita que tanto Ayla quanto a deusa entenderão. Em seguida vem o aprendizado de magia e a progressão na carreira que ele adiou por quase meio mês. Na verdade, essas duas coisas não são tão urgentes, deixando de lado os feitiços que podem ser aprendidos a qualquer momento. O nível de Matthew está atualmente travado no LV8. Para continuar avançando, ele precisa ou realizar um ritual chamado Noite das Almas, para obter a qualificação de promoção para Mago Avançado da Morte, ou procurar várias classes avançadas, algumas poderosas e outras mais obscuras, Verdadeiro Necromante, Senhor Pálido, Soberano das Almas, Lamento do Pranto, Guardião da Tumba, e também a característica classe avançada Cavaleiro da Corrente Morta em White Rock City. Em resumo, se ele não avançar, seu nível não poderá aumentar, e a experiência só poderá ser temporariamente acumulada. No entanto, o avanço muitas vezes requer um grande investimento de energia e tempo. Depois de uma reflexão profunda, Matthew decidiu planejar as questões de avanço para a primeira semana após a chegada do verão. Isso significa que ele ainda tem tempo suficiente para pensar em qual caminho avançado seguir. Por fim, ele precisa adquirir alguns itens necessários. Rolos de pergaminho para comprar, encomendar a criação das armas solicitadas por Abing. Se houver dinheiro sobrando, Matthew também quer trocar por uma bolsa de encantamentos maior. Há também um anel que aumenta o limite de energia que ele viu há muito tempo na loja do Cadinho, que ele gostaria de comprar. Mas depois de pensar um pouco, suspirou. No final, ele riscou as duas últimas tarefas da lista. Quando todos os documentos estavam finalmente prontos, já era tarde da noite. Matthew organizou cuidadosamente os papéis de grama, colocando-os em categorias diferentes e colocando pesos diferentes sobre eles. Ele acabará de esticar os braços preguiçosamente. Uma luz branca se acendeu. Pum! Um cocô caiu nos braços de Matthew. Espera aí, de onde você tirou essa coisa? Matthew ficou surpreso. Infelizmente a fada do carvalho veio e foi embora rapidamente. Ele só viu um flash de luz e a outra pessoa desapareceu, deixando Matthew sozinho para desfrutar desse presente da natureza. Como diabos eu abro isso? Matthew coçou a cabeça, perplexo, segurando a espessa casca de cocô. No entanto, logo em seguida, sua atenção se voltou da cocô para a habilidade de presente da natureza. Depois de ponderar por um momento, Matthew colocou o cocô em sua coxa, pegou um pedaço de papel e uma caneta e escreveu: "Como devo usar essa habilidade quase milagrosa e um tanto misteriosa?" Ele parou por um momento, a caneta suspensa. Se ele fosse ganancioso, buscaria maximizar seus benefícios. Ele poderia coletar corpos por meios legais ou ilegais e enterrá-los em sua floresta de carvalhos. Então ele só precisaria aproveitar os resultados. Mas isso seria realmente correto? Matthew sacudiu a cabeça decisivamente. A doação sem limites parecia tentadora, mas se ele fizesse isso, como seria diferente daqueles que fazem qualquer coisa por poder? Além disso, essa habilidade só parecia não ter problemas temporariamente. Matthew não acreditava que poderia desfrutar dos benefícios sem pagar nenhum preço. A intuição lhe dizia que abusar dessa habilidade poderia causar grandes problemas. Portanto, por precaução, Matthew decidiu controlar ativamente o número de presentes. Ele não recusaria corpos que viessem até ele, mas também não procuraria ativamente por objetos para enterrar. Além disso, em termos de conceitos, devo controlar meus pensamentos, não devo pensar em enterrar alguém assim que perceber que essa pessoa tem poder. Esse pensamento ganancioso é perigoso e pode gradualmente me afastar da minha humanidade. O presente da natureza deve ser apenas um presente, não algo que eu deva buscar ativamente. Após escrever essas duas frases, Matthew soltou um suspiro. Naquele momento, parecia que algo nebuloso em seu coração havia sido dissipado. Uma sensação de clareza e alívio preencheu sua mente. No segundo seguinte, ele percebeu de repente que tudo ao seu redor estava mergulhado em uma distorção estranha, como se em um lampejo. Matthew viu inúmeras faces imersas em mercúrio, algumas felizes, outras tristes, algumas gananciosas e outras indiferentes, como se olhos emocionados estivessem o observando. A pele coçava com esses olhares. Quando Matthew estava prestes a desistir, todas as imagens se dispersaram de repente. Uma poderosa energia foi injetada em seu corpo.
Profundamente recusando uma tentação incrível, você entrou com sucesso no subdomínio do desejo chamado controle. Como recompensa por entrar no domínio, você pode escolher uma das 3 habilidades. Mente inabalável, sua vontade é suficiente para resistir à maioria das seduções abaixo do lendário. Reserva de energia, sua magia ou energia vital gerará um pouco de vitalidade depois de ser totalmente esgotada com 10 usos. Coração sem arrependimentos, você pode escolher se selar a emoção, arrependimento, e uma vez selada, nunca será perturbado por essa emoção. Depois da alegria inesperada, Matthew começou a refletir. Na verdade, cada uma dessas 3 opções tinha seus próprios méritos. Coragem sem arrependimentos poderia ajudar alguém a se livrar permanentemente de uma emoção relativamente negativa e ainda podia ser desbloqueada a qualquer momento, flexível e útil. Reserva de energia tinha um limite de usos, mas era vantajosa por criar oportunidades de ressurgimento em situações desesperadoras. Mas, quem poderia resistir à mente inabalável? Por questão de cortesia, Matthew deu uma olhada nas outras 2 opções. Em seguida, escolheu sem hesitar a opção 1. Você concluiu a iluminação do domínio controle, a situação atual do domínio é inicial. Você obteve um estado permanente mente clara. Mente clara, a cada dia, sempre que você exercer controle sobre algum desejo, terá pelo menos 1 hora de mente clara. Nesse estado, sua eficiência de aprendizado é 3 vezes maior do que o normal. Isso é útil. Se falamos de desejos, eu estou exercendo controle todos os dias. Matthew murmurou involuntariamente. No segundo seguinte, uma voz suave veio de fora da porta do porão. Eu sabia. Matthew, eu sabia que você todos os dias está resistindo à vontade de invadir impulsivamente a minha. Vocês necromantes são todos iguais, não são? Matthew se virou para olhar. Peg estava encostando suas longas pernas no batente da porta, balançando para frente e para trás. Enquanto fazia isso, ela ainda piscava para Matthew com uma expressão provocativa. Essa cena. Matthew só podia pensar em sua mente. Certamente é cativante. Algum problema? Ele perguntou. Há 3 grandes notícias que eu estava prestes a te contar. Peg ficou séria. Este capítulo está completo.